Olá, começamos mais um programa Cidadania. Inicialmente, queremos agradecer a sua compreensão devido às reprises, na verdade, por conta da pandemia do coronavírus e, consequentemente, as restrições que tivemos que tomar e que temos que tomar para a segurança e saúde de todos. Porém, hoje, ainda com medidas restritivas, mas de forma inédita, vamos com mais uma edição do programa Cidadania que começa agora. Hoje eu converso com o jornalista Vinícius Dónula, ao vivo pelo Skype. Vinícius, muito obrigado pela participação no programa Cidadania. Voltamos, com programas inéditos e você é o nosso primeiro convidado para começarmos assim de uma forma diferente o programa Cidadania. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite, parabéns aí. Pelo enfrentamento aos obstáculos, às inúmeras adversidades para se produzir conteúdo em tempos de pandemia. Vocês sabem que tem aqui no Rio de Janeiro um profundo fã da Unisul TV, estou sempre à disposição. Olha, ele foi repórter especial da TV Globo, passando por programas como Globo Repórter, Jornal Nacional, também Fantástico, trabalhou na TV Record, foi enviado internacional pela TV Record em Nova York e hoje está aí dando um passo para uma plataforma diferente, não deixando de falar de jornalismo. É isso mesmo, Vinícius? Como é que é essa mudança? Como é que é isso, né? Sair das telas da TV, sair de correspondente de Nova York, repórter do Fantástico, Jornal da Globo, Jornal Nacional, para de repente passar um pouco dessa, vamos dizer assim, desse conhecimento jornalístico, né, para as pessoas, para os internautas. Eu fui um dos primeiros que, quando eu vi o Instagram, eu disse, Vinícius Dónula aqui, peraí, vamos ver o que esse cara está fazendo aqui pelas redes sociais. Me conta essa história. Olha, eu tenho que confessar que nada ocorreu de maneira muito planejada na transição para a web. Inicialmente, eu tirei um período de licença da TV para escrever um livro. Depois de 32 anos fazendo reportagens Brasil afora, mundo afora, eu achei que tinha que puxar o freio de mão por um tempinho e tirar aquilo que os ricos chamam de período sabático, o que não é o meu caso. Então foi uma licença para escrever um livro falando dos bastidores das reportagens que eu havia feito nessas 3 décadas de televisão. Aí, Marcos, o que eu fiz também? Comecei um projeto voltado para o Museu Nacional, inicialmente dirigindo a parte de conteúdo, um documentário, e nessa turbulência veio a web, a transição para a web, muito antes de pandemia, né? E na web eu acabei dando voz ou visibilidade a um trabalho que eu sempre fiz nas redações, que era trabalhar com os mais jovens, trabalhar com os estagiários, que eu sempre gostei. Tenho algo professoral nos meus genes, sou filho de uma professora e adoro fazer o que eu faço, e hoje eu tenho dado muita mentoria para repórteres e apresentadores, e já era online, com pandemia mantém-se online. Ô Vinícius, tem uma frase aqui que eu tirei do Google, né, que diz o seguinte: as migrações humanas tiveram lugar em todos os tempos e numa variedade de circunstâncias. Têm sido tribais, nacionais, internacionais, de classes ou individuais. As suas causas têm sido políticas, econômicas, religiosas, étnicas e por mero amor à aventura. É mero amor à aventura, então, essa mudança? Eu acho que é por amor ao ensino, certo. Por amor a essa pedagogia que me move. Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu acho esse verbo, inclusive, usá-lo me parece muito prepotente, sabe, Marcos? Que eu estou ensinando, que eu sou um mentor, um professor. Embora tenha muita experiência nessa área, né, já estou com 50 anos de idade, 33 de televisão, eu acho um pouco arrogante falar que eu estou ensinando algo a alguém. Mas eu sempre gostei de partilhar do bocadinho que a vida me ofereceu com os mais novos, porque eu aprendi com grandes mestres, que são cada vez mais raros nas grandes redações. Vinícius, então, certo. Não diria que foi por uma questão de aventura. Aconteceu. Mas, e falando ainda em aventura, nós temos algumas matérias tuas, né?
dentro de aviões, como mergulhador, em locais assim, de difícil acesso, né? Várias matérias. O jornalismo investigativo, né? Que inclusive você conta no seu livro, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Como é que é essa mudança, né? Porque de repente você está ali nos holofotes do jornalismo nacional, internacional e vai para as redes sociais. Não dá um pouco de medo, assim, a princípio? Medo e saudade, porque é uma transição para algo muito aparentemente diferente, embora seja produção de conteúdo, só que um outro tipo de conteúdo. Claro. Mas dá medo de você rasgar uma história de 30 e tantos anos e falar, pera um pouquinho, eu não posso comprometer uma credibilidade construída, uma história construída, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar um passo, eu tenho que ver o que tem do outro lado desse abismo para entender essa interconexão, Marcos, entre web e TV. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Por exemplo, veja o BBB. A gente está falando de jornalismo, de outra coisa. Mas esse BBB, esse Big Brother que acabou nesta segunda-feira, ele é um exemplo de como a interconexão entre web e televisão funciona. Porque figuras que nasceram na televisão, olha essa mescla, quão importante é. Então, eu sinto o cheiro desse mofo sagrado dos estúdios de TV, eu sinto, é claro que eu sinto. Vou voltar, em breve eu vou voltar, mas hoje eu estou muito dedicado ao meu projeto de ensino, né? É claro que eu sou repórter, eu tenho muita reportagem para fazer. Eu não cheguei nem à metade da minha carreira, mas nesse momento eu achei que era importante tirar o pé do freio, entender o que estava acontecendo no mundo, entender o que estava acontecendo no Brasil, para migrar nesse momento de migração de tudo para o digital. E falando nessa questão digital, como é que foi a recepção, né, desse novo público, essa nova demanda para ti? Para mim foi tudo diferente, porque o digital para mim era bicho, planta, montanha. Eu nunca fui opinativo e procuro não ser, só quando me é instigado, só quando as circunstâncias são tão dolorosas que me instigam, me convidam ou me obrigam a sê-lo. Mas de uma hora para outra, pegar um telefone, colocar na vertical e fazer um stories, olá pessoal, aqui Vinícius, eu achava aquilo tosco demais, Marcos, porque eu tenho uma escola de cinegrafia, de direção de fotografia, para mim tudo era, o conteúdo tinha que ser nobre e a forma também. E o que essa pandemia tem feito? Ela tem rompido paradigmas da estética da comunicação. Hoje a gente entende esse Skype aqui como algo muito bacana e com qualidade para ser exposto ou exposta no Jornal Nacional, no Fantástico, no Domingo Espetacular, porque as pessoas já entendem que, apesar da forma aparentemente simplória, ou seja, eu não tenho uma qualidade de uma PDW 800, uma câmera de 35 mil reais só de lente, eu não tenho, é apenas uma câmera aqui, ó, do meu laptop. Mas se o conteúdo for um conteúdo relevante, as pessoas entendem que a forma pode ser até um simples telefone celular. Ok, Vinícius, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar. Eu estou falando com o jornalista Vinícius Dónula, falando sobre jornalismo, sobre pandemia, mas após o intervalo a gente volta a conversar com ele. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania e eu estou conversando com o jornalista Vinícius Dónula. Olha, em sua trajetória como repórter, ele ganhou o prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo e o prêmio Vladimir Herzog, concedido a profissionais e veículos de comunicação que se destacam na defesa da cidadania e dos direitos humanos e sociais. Vinícius, quando eu falo de jornalismo, direitos humanos e sociais, não posso deixar de dizer, até pela minha história, que me emociono, porque eu acho que realmente jornalismo é isso, né? É mostrar a história daqueles que às vezes não são vistos, né? Nesse grande Brasil e no mundo. Agora me diz uma coisa,
em que momento nós estamos e como é que o jornalismo investigativo e o jornalismo social de direitos humanos pode trabalhar nesse momento de pandemia da Covid-19? A gente tem pandemia do novo coronavírus, pandemia de desinformação, pandemia política, pandemia de falta de norte de projeto de nação, para onde a gente quer ir, com que valores a gente quer seguir, para onde a gente quer navegar como nação, o que nos guia, o que nos move, o que nos toca. Então, nesse momento em que o jornalismo já vinha, e o jornalista pessoalmente, a pessoa física, quando vínhamos sendo duramente atacados em redes sociais por milícias, acontece uma pandemia que nos força uma ressignificação brutal, os jornalistas produzindo de seus lares, de suas redações, por questões de segurança. E nesse momento, e é realmente muito emocionante falar disso, a gente tem o papel fiscalizador, o olho do jornalismo sobre as instituições, sobre os atos dos entes públicos. Meu pai, já afinado, que foi jornalista, participou da inauguração de Brasília, ele falava: o jornalismo se resume a uma palavra: contestação. E é muito importante que a gente tenha o olhar contestador. No momento em que a sociedade se polariza e se cega a determinadas figuras de um lado e de outro, no momento em que a gente mais precisa da vigilância do eleitor, a gente tem o eleitor cego. No momento em que a gente mais precisa da cobrança de quem outorgou a outro as prerrogativas de zelar pelo coletivo, a gente tem uma população que procura não enxergar de um lado e de outro. E aí entra o jornalismo, com seu papel de fiscalização, com seu papel atuante de cobrança do respeito às leis, do respeito ao Estado de direito democrático, do respeito às instituições. Então é um momento fênix para a gente, e é um orgulho ser jornalista nesse momento tão difícil, do ponto de vista de remuneração, de enxugamento de vagas, de ataques, mas tão nobre pela importância do papel do jornalista nesse momento. Vinícius, uma coisa que eu queria falar contigo, já que você já esteve em grandes redes de TV, né? Em programas de audiência renomada, como o Jornal Nacional, o Globo Repórter, né? A TV Record. Nesse momento, como é que tu avalia as reportagens? Porque às vezes a gente que é jornalista vê dizer assim: nossa, mas é muita notícia ruim, né? Muita coisa ruim. E daí nesse momento eu faço uma reflexão: será que a gente está errando? Como é que a gente pode trazer outra informação, né, sobre tudo isso? E daí a gente tenta dar uma amenizada, trazer boas ações. Como é que tu avalia essa questão das reportagens hoje diante dessa pandemia? Adorei a pergunta, porque é o seguinte: quem monta um jornal monta um cardápio, para que as pessoas entendam o que é um cardápio, o que é um telejornal. Ele tem notícias boas, ruins, enobrecedoras, outras nem tanto, e você monta este cardápio conforme os fatos do dia, os fatos daquela semana. Num primeiro momento, não havia nem clima para se falar de outra coisa senão pandemia, Marcos. Não havia clima. O mundo estava paralisado e está paralisado. Porém, não existe só pandemia no mundo. O coração da Terra pulsa. Outras coisas estão acontecendo. E como a gente dosa a inclusão dessas outras coisas no cardápio hoje tomado por pandemia? Esse é um desafio. E por que é um desafio? Porque eu não me lembro de ter vivido num momento de cobertura de pandemia. Qual foi a nossa última? Já havia televisão? Já havia rádio? Já havia, mas é muito em que determinado momento não é desrespeitoso fazer uma reportagem suave e alegre. Não há clima para fazer algo. É o momento de falar da dureza da pandemia. E associada à pandemia, uma crise política horrorosa, corroendo as nossas instituições, corroendo o alto
o nosso, não vou nem dizer o nosso astral, a nossa autoestima. Então, para quem fecha um telejornal, é um desafio muito grande, porque pensa, olha, já chegamos ao limite de saturação. Mas como não falar? Eu tenho 350, 400 mortes por dia no Brasil, fora a subnotificação. E eu vou fazer uma reportagem bonitinha de um cachorrinho que foi salvo por uma menininha? Ok. Mas, por outro lado, será que isso também não é notícia que, de alguma maneira, acalenta e alivia a dor daqueles que estão sofrendo? É dificílimo, meu amigo. E falo meu amigo com a nobreza da palavra. As redes sociais criaram essa relação. Meu amigo, é dificílimo fazê-lo, porque é uma sociedade que precisa de boas novas para respirar, porque a gente não tem só coisa negativa. Mas qual é a dose? A gente não sabe. A gente está na tentativa, no erro e no acerto, na construção da notícia. Eu vejo por aí. Vinícius, não sei se ele respondi, mas é tudo tão incerto, é tudo tão novo. Não há precedentes. A gente está aprendendo a pilotar com o Boeing em plena decolagem. com certeza. E tu é prova disso, né, de que as redes sociais também nos ajudam muito a discutir essa situação, né? Além de todo o jornalismo, além de todos os meios de comunicação, esse canal, já participei de live contigo, acompanho com infectologista, com pessoas renomadas da saúde falando sobre esse momento, né? E de qualquer forma, as redes sociais também estão fazendo seu papel, desde que sejam usadas de uma forma correta, né? Então, essa é uma seara muito bacana de a gente discutir ética e deontologia. Porque antes, e eu falo sempre isso nos meus webinars, nas minhas palestras, nós éramos os detentores do monopólio, só nós produzimos conteúdo. Hoje todo mundo produz, com as redes sociais, com as novas tecnologias. Só que essa evolução que veio para o bem, positivo, democratizar o processo de produção e disseminação de conteúdo, ela não foi acompanhada por uma legislação, por um arcabouço legal que pudesse falar o seguinte: ok, você pode falar o que você quiser, mas você é responsável por aquilo que você fala. E esse é o arcabouço legal. Não só por aquilo que você fala, mas por aquilo que você posta, por aquilo que você sente, por aquilo que você expõe, pela sua presença na festinha com as socialites no momento de pandemia. Então, o que acontece? Você não teve uma discussão ética e deontológica de como brincar nessa nova ferramenta. Ela surgiu, o parquinho foi inaugurado, descerramos a placa de inauguração, mas não temos as regras de conduta. Teremos em breve, porque é impossível você ter uma fábrica de fake news destilando veneno de um lado e de outro, repito, de um lado e de outro, sem um arcabouço para frear esse crime que não é tão novo assim, mas para o qual nós não temos o arcabouço completo. Ok, Vinícius, nós vamos fazer mais um pequeno bloco, vamos tomar uma água, dar uma descansadinha, daqui a pouquinho a gente volta a conversar novamente. Eu estou com o programa Cidadania da Unisul TV, falando com o jornalista Vinícius Dónula. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou conversando com o jornalista Vinícius Dónula. Olha, entre as suas publicações podemos citar a série de livros infantis O Oco do Toco, ao lado da jornalista Roberta Salomone. O primeiro volume virou peça teatral percorrendo diversas cidades do Brasil. E também em 2019, o Vinícius lançou o livro Histórias das Histórias que Contei. Esse livro aqui, né, que eu já tive a oportunidade de ler, que é fantástico, que realmente tem histórias belíssimas, emocionantes, e é um livro que eu vou dizer, Vinícius, que ele é quase um manual de jornalismo. Não tem as técnicas, mas os caminhos estão ali. Me conta um pouco dessa trajetória de escritor também. Marcos, para a gente que trabalha na rua, o pessoal do chão de fábrica, da bota na lama, da reportagem na rua, por uma questão de incompetência, impotência, ou eu não sei explicar o porquê,
o mais legal do nosso trabalho não vai para o ar. São as roubadas, as saudades, os amigos feitos pelo caminho, os carros atolados na lama, os barcos virados, tudo aquilo que não vai para o ar. E não vai para o ar porque alguém censura? Não sei. Não é censura, é o bastidor. E chegou um determinado momento em que eu precisava parar e reunir os meus 30 anos, quais são as melhores histórias, para reunir as histórias das histórias. Então foi por isso que eu escrevi o livro. Não é um livro sobre técnica de como contar, mas é como contei, o que vivi, o que senti, revelando coisas que muita gente não sabia. E foi difícil selecionar 30 histórias em 30 anos. Eu imagino. Não foi mole, não. Eu imagino. Mas a transição para o universo literário me foi uma grande bofetada. Porque eu um dia achei que eu soubesse escrever. Até o momento que me dei diante de uma estrutura de uma grande editora, de preparadores e editores de texto, que me fizeram essa transição não suave, porém magnífica, para esse mundo, embora eu já escrevesse, mas para o mundo da reportagem em livro, do registro literário do nosso dia a dia. Foi magnífico fazer. Vinícius, eu li o livro, tive a oportunidade de ler, e as histórias e as matérias fantásticas contadas com detalhe, né? E eu, durante a leitura, eu pensava, poxa vida, o Vinícius é repórter, escritor, e também agora influenciador digital. Não, sou nada. Nem de jeito nenhum. E agora, nem pretensão. Sou apenas um mentor. Oportunizando esse conhecimento num curso, né, que é aberto para todas as pessoas, inclusive para garotos aí de 12 anos. Me conta essa história, como é que está indo esse curso? Então, eu lancei o curso no dia 7 de abril. E por dia 7 de abril é um dia muito simbólico para a gente, é o dia de jornalista. Para cada 10 matriculados, a gente está fazendo a doação. Quando eu falo a gente, eu e a 3AW, que é a agência de comunicação que fez o lançamento do curso e administra os cursos da Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente decidiu, para cada 10 matriculados, doar um curso para alguma comunidade que, nesse momento de pandemia, vai precisar de bons comunicadores. Então, o primeiro curso já foi doado, os primeiros serão para a chamada CDD, a Cidade de Deus, a conhecida, famosa, mundialmente famosa Cidade de Deus. Então o primeiro curso já foi doado, mas pintou um aluno lá que vai ser jornalista, eu tenho certeza absoluta, já é um produtor de conteúdo, que é o Fabrício. Ele tem um perfil no Instagram, que é o Fala Fabrício. O Fabrício, ele é o comunicador digital de um projeto chamado Nós, N-O-I-Z, com acento agudo, Nós Projeto Social. É um projeto muito bem administrado, que está fazendo um trabalho de socorro a essa comunidade. E o Fabrício está tendo aula comigo. Claro que eu preciso adaptar o conteúdo do curso para o Fabrício. Então, ontem ele já entendeu quais são as peças que compõem o quebra-cabeça da reportagem para a TV e web. E o Fabrício é meu aluno, então os primeiros cursos a gente está doando para lá. Imagina, eu estou formando um repórter de 12 anos. Quase a idade do meu filho. Maravilhoso. Quando ele chegar realmente na faculdade de jornalismo a ter já os 18 anos, vai ser uma fera, né, Vinícius? Nem me convide para a formatura, porque ele vai entrar, eu vou começar a chorar. Ele vai sair e continuarei chorando. Vinícius, me diz uma coisa, falasse aí nessa questão da pandemia, do Covid, e tu tem essa experiência próxima, né? O Rio de Janeiro, com muitos casos, problemas, inclusive hoje de manhã está vendo uma matéria já de hospitais aí que estão com excesso nas UTIs e as pessoas estão aguardando para ser atendidas. Me conta um pouquinho dessa realidade e da tua avaliação, o que tu acha desse momento? Olha, eu posso falar na pele pelo problema, porque nesse momento, enquanto gravo esse depoimento aqui, eu entro no meu 5º dia de antibiótico, porque ainda não fui testado positivamente para Covid, mas estou com todos os sinais e sintomas, inclusive com indicadores dos exames de sangue, de coagulação sanguínea, de que estou com a doença. Minha mulher ficou
14 dias em isolamento. Tentei tratá-la da forma mais carinhosa e mais protegida possível para nós da casa, mas não adiantou. E, enfim, posso falar na pele do que está acontecendo, embora não esteja com a bota na lama, no campo. A gente demorou muito a agir, por uma questão de falta de uniformidade de discurso. Repetindo o que eu falei no primeiro bloco do programa. Marcos, qual é o nosso norte? O nosso norte é esse. Então, prefeituras, governos estaduais e governo federal, todos unidos por uma linha. E até hoje a gente não tem uma linha. É claro que há dissonâncias, é claro que há diferenças de visões, mas a gente não pode ter conflito de posicionamento sob pena de a população já bombardeada pelas fake news não saber para onde vai. Então, Marcos, é como se eu, você, o Fabrício que está no Switcher, Kelvin, todo mundo, a gente entrou no transatlântico, o comandante falou, bom, vamos para onde? O Marcos falou, peraí, não é para Alasca? Eu falei, não, eu comprei para a Patagônia. Aí o Fabrício falou, não, eu comprei um transatlântico para ir passar a lua de mel no Mediterrâneo. Para onde vai o nosso transatlântico? Então, se os passageiros, se os tripulantes não souberem para onde a coisa vai, fica muito difícil. Então, a gente está vendo a escalada dos números e a gente sabe que a subnotificação é muito grande no Brasil. Eu vejo dentro da minha casa o que aconteceu. Minha mulher passou dores horríveis, sinais e sintomas terríveis, com 2 exames negativados. Então, nós temos 2 problemas muito grandes. Os falsos negativos e os assintomáticos, que estão por aí circulando e inocentemente espalhando o vírus para outras pessoas. É muito triste. Vinícius, nós queremos desejar aqui que tudo dê certo, né, aí para você, para sua família, relacionado a esse momento, como para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento também, para que a situação volte à normalidade, mas a gente sabe que temos que ter os cuidados, né, temos que obedecer algumas regras para que a gente possa realmente sair dessa. Olha, eu quero te agradecer a participação no programa Cidadania, obrigado pelo papo, poderíamos ficar conversando. Eu que agradeço, meu amigo. Poderíamos ficar conversando aqui amanhã todo e com certeza oportunidades não vão faltar, não é? Muito obrigado, então, Vinícius, mais uma vez, por participar do programa Cidadania aqui da Unisul TV. Eu conversei com o jornalista Vinícius Dônula, né? Ele que já foi repórter do Jornal Nacional, trabalhou em Nova York como correspondente da TV Record, trabalhou no Fantástico, no Globo Repórter, enfim, uma história muito bacana e o mais importante, reportagens contadas com amor e com carinho e com história, né, para emocionar a gente. Vinícius, muito obrigado pela participação no programa Cidadania. Eu que agradeço. Só para encerrar essa história, eu divido com vocês uma boa notícia. Está aqui a prova. Hoje é o meu primeiro dia, primeiras 24 horas sem febre. Olha só, que maravilha. Com vocês uma vitória. Estamos vencendo esse vírus. Vamos vencer sim, vamos vencer todos juntos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Vinícius. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Eu conversei com o jornalista Vinícius Dônula. Um forte abraço para você e até a próxima oportunidade.